Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol coloca Flamengo no top 3 de melhores clubes do mundo. Janela de contratações está se encerrando e Flamengo não contrata o tão sonhado atacante para solucionar o ataque do Flamengo. Veja o que está por trás disso aqui no Elano Fla Champion, tá certo? Se você está aqui pela primeira vez, é a primeira vez que você vê esse vídeo, tá certo? Eu lhe faço um convite especial para que você possa se tornar um apoiador e uma apoiadora deste canal. É gratuito, tá certo? Você não vai pagar um centavo sequer pela sua inscrição. Debaixo do visor que você está me vendo, você vai localizar um botão de cor preto com o nome Inscreva-se. Você toca no botão Inscreva-se, vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção Todas, porque só assim você será notificado sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de live. E não se esquece, deixa o seu like, tá certo? Abriu o vídeo, já deixa o seu like garantido e comente bastante, tá certo? É isso mesmo, rapaziada. Apesar do Flamengo estar atravessando aí uma turbulência, uma crise, mas há uma notícia boa, né? Vinda aí do portal GE, uma matéria trazida aí pelo Globo Esporte, né? Pela redação do GE, dizendo que a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol coloca o Flamengo entre os 5 melhores clubes do mundo. Eu vou ler aqui um pouquinho da matéria. E claro e evidente, esse ranking é liderado pelo Real Madrid. E vamos lá às informações, né? A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, o IFFHS, divulgou nesta semana o ranking dos melhores times do mundo nos últimos 5 anos. No caso aqui, rapaziada, a lista é composta aqui por 20, mas se estende até chegar a 100 ou até mais. Mas na lista aqui o interessante é ver o Flamengo aqui em terceiro colocado, atrás somente de Real Madrid e Manchester City da Inglaterra, né? O segundo brasileiro a aparecer na lista é o Palmeiras na 5ª posição, e lá na 18ª posição aparece o Fluminense. Na 14ª posição aparece o Clube Atlético Mineiro. Entre os 50 melhores, há outros brasileiros na lista. No caso, o Atlético Mineiro em 14º, como falei. Em 18º, o Fluminense. São Paulo na 25ª posição. O Corinthians na 38ª e o Internacional na 40ª. Já o Botafogo aparece ali na posição de número 52. E isso é algo esperado, né? Porque o Flamengo já vem aí desde dali do Jorge Jesus para esse ano, né? Para essa época, o Flamengo vem desempenhando aí excelentes temporadas, né? Claro e evidente que esbarrou naquela temporada de 2023, a qual não ganhou praticamente nada, né? Mas no ano seguinte o Flamengo vem, recupera novamente e entra numa evolução e acaba conquistando os títulos, né, que é esperado pela diretoria e pela torcida da nação, pela torcida, né, rubro-negra, que quer ver o Flamengo sempre conquistando títulos. Essa é que é a verdade, né? Então o Flamengo somente atrás de Real Madrid
e de Manchester City. Flamengo terceiro colocado pelo elenco que tem, né, e pelo investimento que foi feito. É justo ver o Flamengo em terceiro colocado, tá certo? Outra notícia, rapaziada, é sobre a questão da janela, né? Da janela de transferência. E o Flamengo, assim, não resolve, né, um problema crônico. E isso eu já venho falando bastante, né? Acerca desse assunto. O Flamengo acaba aí sendo muito prejudicado por não ter um atacante que tem uma característica diferente do Pedro, né? Pedro é aquele pivô, é aquele atacante que joga de costa para o gol. Falta aquele atacante que parte para cima, que corta para dentro, chuta, que tenta ali quebrar linhas, né? Não, claro e evidente, desmerecendo o Pedro, porque Pedro tem sido, para mim, na minha opinião, um dos melhores jogadores do elenco rubro-negro e eu acredito que até é injusto deixá-lo no banco de reservas, tendo um jogador da qualidade como o Pedro, né? Mas, rapaziada, tem uma notícia aqui. Eu queria trazer assim a notícia positiva, que foi essa sobre o Flamengo estar na terceira posição de melhores clubes do mundo, né? E isso é bom, mas a gente nota que ainda essa questão dos bastidores do Flamengo ainda está muito aflorado, né? Tem uma notícia aqui trazida pelo portal Coluna do Fla que diz assim, ó: jogadores do Flamengo se queixam de Felipe Luiz e clima interno fica abalado, de jornal, né? Matéria trazida aí por Thomas Alencar. A matéria diz assim: de acordo com informações do GE, a falta de diálogo é uma das principais reclamações do grupo. O elenco rubro-negro vê as conversas ficarem restritas aos líderes: Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Alexandro. E isso tem deixado o elenco, no geral, chateado, né? Eu trabalho numa empresa e eu vejo como necessário a liderança ela conversar com todos, né? Ter o mesmo tratamento com todos os funcionários. E eu acredito que no Flamengo tem que ser dessa mesma forma, tem que ser o mesmo tratamento com todos. E a gente nota que isso tem deixado uma parte do elenco bem assim desgostosa, né, com a situação, e isso acaba influenciando negativamente no trabalho que no ano de 2025 foi brilhante, né, sob o comando do técnico Felipe Luiz, algo que não está acontecendo agora nesse início de temporada de 2026. Rapaziada, com relação às contratações, a contratar o centroavante, uma matéria trazida aqui pelo portal Terra diz assim: Flamengo decide encerrar a janela sem contratar centroavante. Rubro-negro alega orçamento limitado e não fará esforços nesta janela de transferências. A matéria diz assim: o Flamengo decidiu encerrar a janela de transferências sem contratar o centroavante solicitado pelo técnico Felipe Luiz. Afinal, o rubro-negro encontrou dificuldades para encontrar o perfil desejado pelo treinador, além de ficar com um orçamento limitado após a contratação de Lucas Paquetá. Houve um desentendimento entre o diretor de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz, que não chegaram a um consenso por nomes que poderiam ser contratados. Aí é onde vem novamente
a minha indignação, né? Por que que o Flamengo abriu mão do Juninho? Juninho, que agora está no Pumas, é o melhor jogador do Pumas lá no México, está fazendo muito gols, está participando ativamente nos jogos do Pumas, né, lá no futebol mexicano. Por que que o Felipe Luiz não deu mais oportunidades, não deu mais minutagem para o Juninho e acabou deixando aí o Juninho de fora, a ponto do Flamengo negociar o jogador para o futebol lá da América Central, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não entende e a gente, como torcedor rubro-negro, a gente fica muito chateado, porque é um jogador forte, é um jogador que imprime ali uma pressão em cima da defesa adversária, é um jogador que poderia contribuir e muito para o Flamengo nessa temporada de 2026. Agora o Flamengo não tem um atacante realmente, um centroavante ali que faça gol realmente, porque é um problema grave, rapaziada. E eu quero a sua opinião, claro, de qual jogador, qual centroavante, qual atacante você queria vestindo a camisa do Mengão em 2026. Deixa aí os comentários, comente, deixe seu like, tá certo? E rapaziada, hoje tem Flamengo. Hoje a gente tem a expectativa de que o Flamengo faça um jogo normal, tem uma vantagem de 3-0. O Flamengo vai com certeza para mais uma final de Campeonato Carioca. Eu acredito que o jogo de hoje, o resultado de hoje não vá amenizar essa situação, né? Esse desconforto entre o elenco, comissão técnica e diretoria do Flamengo. Eu acredito que a roupa está mais suja do que se possa imaginar, né? Então o Flamengo vai ter que lavar essa roupa, vai ter que contornar essa situação o mais cedo possível. Deixa o seu placar, o meu placar hoje é 3-0 Flamengo novamente, e Flamengo classificado para a final do Campeonato Carioca. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!